E o presidente Lula aproveitou nesta quarta-feira o evento de interligação do estado de Roraima ao Estado Elétrico Nacional para exaltar, ao Sistema Elétrico Nacional, para exaltar a soberania brasileira e alfinetar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula afirmou que Trump, no lugar de ficar brincando com o Brasil, brigando com o Brasil, deveria visitar o país para conhecer o sistema elétrico. A fala aconteceu um dia após a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmar que o governo de Donald Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, em referência a uma eventual condenação de Bolsonaro. Ao ser informado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que os Estados Unidos não possuem um sistema que se conecta todos os estados do país, o presidente comentou que somos donos do nariz. Vamos conferir. Estados Unidos não é interligado. O Texas, ele é separado do resto do país. Ele não é interligado, eles não têm um sistema interligado. Então, cara, ao invés do Trump ficar brigando com a gente, o Trump poderia vir conhecer o nosso sistema interligado. Seria muito melhor. Ele ia perceber que ia ser muito melhor para os Estados Unidos do que ficar brigando com a gente, que não quer brigar. Somos um país soberano e nós somos dono do nosso nariz. Sobre isso eu falo agora com os nossos comentaristas. Primeiramente, Cleiton, conta pra gente o que você achou dessa fala de Lula. Foi acertada? Fico muito feliz com o nosso país, um país soberano, um país grande, o seu sistema elétrico interligado. A gente temos o SUS interligado, tudo no Brasil. Apesar de ser um país continental, que é muito difícil interligar tudo, nós temos ligações, temos interligações, nós temos pujanças. Então, por isso eu quero dizer para você, brasileiro, você é grande, você mora num país grande, num país soberano. Não podemos nos curvar a outras nações, não podemos ter o complexo de vira-lata e ficar por aí estendendo bandeiras americanas, comprando camiseta com expressões americanas. Nós temos um país rico, um país que agora está sendo distribuído a sua riqueza pelo presidente Lula. E o presidente Lula, Isabela, acerta quando ele diz que é agora que o Trump deveria vir conhecer o país, Foi ironia, foi uma expertise do presidente, mas é verdade, é isso mesmo. O Trump deveria largar de brigar com o mundo, largar de brigar com o Brasil, conhecer e nos respeitar. O Trump precisa respeitar mais o Brasil e parabéns ao presidente Lula, sempre entregando obras, fazendo esse país nosso crescer cada dia mais. Parece que já somos a 10ª economia. O presidente Lula já colocou esse país na 6ª economia. Depois nós tivemos um golpe de Estado, um golpe parlamentar midiático, que nos levou à 13ª economia, mas já voltamos à 10ª. Eu espero que com o presidente Lula a gente ainda venha se pontuar na 5ª economia do mundo, porque nós merecemos, o nosso país é muito rico. Só precisa estar sendo coordenado, direcionado, administrado por gente competente como o presidente Lula, o grande campeão que já ganhou 15 eleições, foi o maior líder sindical da América Latina. Obrigado, professor. Obrigado, Cleiton. Professor Marajá, agora o senhor acha que essa forma como o Lula tem defendido a soberania nacional tem sido algo positivo? Excelente colocação, doutora Isabela. Quero até concordar em parte com o que disse aqui o professor Cleiton, porque o professor Cleiton está correto quando fala que nós temos realmente um sistema pujante do ponto de vista de fornecimento de energia. É uma herança histórica, sobretudo dos governos militares. Vamos lembrar que Itaipu, quando foi feita, Itaipu sozinha responde por praticamente 20, 25% de todo o fornecimento de energia, finalzinho do governo militar, e são obras de estadista que fazem a diferença. Agora, o que nós entendemos como desnecessário é, em um evento técnico, o Lula falar de coisas políticas. Porque, veja, se eu for falar de forma técnica, eu convido o nosso ouvinte, telespectador internauta, a acessar o site do Ministério de Minas e Energia e baixar um documento que se chama BEM, com N no final, Balanço Energético Nacional. Nesse documento nós temos todo um raio-x da infraestrutura energética do Brasil, petróleo, gás, energia elétrica, termoelétrica, nuclear, e o Brasil faz um trabalho de excelência, sobretudo, sabe no que, Isabela? Na área de meio ambiente, professor.
O Brasil é referência mundial em energia limpa, por causa dos biocombustíveis, por causa da energia hidrelétrica, e isso não é fruto só, né, do governo atual, isso é fruto de um investimento histórico. Vamos lembrar que o projeto Pro Álcool, que hoje a gente chama de etanol, também é do governo militar, porque era um governo técnico. O Brasil era a 48ª potência, quando os militares passaram o poder ali nos anos 80, 85 mais especificamente, o Brasil era a 8ª potência. De lá para cá, sobe um pouco, desce um pouco, e a despeito, né, de tudo que se fala do ponto de vista político e ideológico, é preciso termos pautas técnicas. Agora, voltando à questão do Trump, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando o Trump ele faz uma colocação sobre, através da sua porta-voz, que eles podem usar inclusive forças militares, isso O senhor acha que isso vai acontecer? Será? Isso já aconteceu na história, sabe, Isabela? Quando a gente analisa, por exemplo, na América Central, quantas vezes? Né? No Panamá, por exemplo, Honduras. Quando a gente fala, por exemplo, do Oriente Médio, Afeganistão, né? O próprio Vietnã na Ásia das Monções. Quantas vezes os Estados Unidos interviu no mundo todo? Então, hoje, eles estão intervindo naquilo que se chama de gradação do uso da força, ou seja, agindo politicamente, como começou com Maduro, com a Magnitsky. Quando a gente fala da Magnitsky, só para ter uma referência, Isabela, nós temos, por exemplo, hoje na Venezuela, mais de 600 pessoas, né, professor Cleiton? Mais de 600 pessoas atingidas pela Magnitsky. No Brasil não são nem 10. Então é como se a gente pegasse um ponteirinho do verde para o amarelo para o vermelho, isso se chama gradação do uso da força. Mas pode chegar ao que está acontecendo na Venezuela, que já está começando a ter intervenção militar. Inclusive, há 2 semanas, uma embarcação com drogas, né, foi afundada e que levou a óbito 11 pessoas. Isso já mostra que eles não são de falar e não fazer. Mas isso tudo faz parte daquilo que se chama geopolítica. Porque imagina, nós temos hoje quantos refugiados venezuelanos esparramados pela América Latina, né? Aqui no Brasil, quantas pessoas da Venezuela que saíram do seu país por causa de um governo ditatorial. Não há democracia sem liberdade, liberdade de expressão, liberdade de vir, liberdade de investir, um direito seguro, nós precisamos disso. E aí um país riquíssimo, como a Venezuela, riquíssimo em petróleo, como é que ele fica sem investimentos? Para concluir, quando faz uma crítica ao Texas, gente, o Texas é o 2º estado mais rico dos Estados Unidos. Quando a gente estuda a história do Texas, Alberto, você sabia que o Texas ele é o único estado que optou por ser americano? Ele não era americano, ele optou por ser americano e é um dos estados que mais produzem petróleo. Ele é riquíssimo em petróleo. Não é porque ele está interligado que significa que falta energia. Por fim, a gente sempre toma cuidado, sabe, Isabela, principalmente quem trabalha com comunicação, com alguns termos. Por exemplo, extrema direita, assim como também eu critico extrema esquerda. Porque quando a gente usa a palavra extrema, esse adjetivo, ele aponta uma arma, ele desperta em pessoas que às vezes não têm um equilíbrio emocional bacana, o ódio, como aconteceu infelizmente ontem, quando nós tivemos o ativista Charlie Kirk, que é um ativista conservador dos Estados Unidos, morto ao vivo, na frente das câmeras. Por fim, o Nicolas Ferreira, ele publica, né, nas suas redes sociais a seguinte chamada, né? A Globo coloca assim, o jornalismo... Charles Kirk, ativista de extrema-direita americana, é baleado em evento nos Estados Unidos. Não seria ele uma vítima? Ou seja, talvez fosse colocar que o ativista Charles foi atingido por um ativista de extrema-esquerda. Mas o que a gente quer dizer com isso? Que as palavras têm poder. Então a gente usa sempre com muito cuidado, com bastante moderação, porque o debate ele é bom de forma técnica. E o Lula tem que parar de ficar incitando ódio, como é o caso desse caso aí, onde ele fica falando sem necessidade, provocando o Trump. Obrigada, professor. A gente já está quase na hora. Temos uma pequena tréplica para o Cleiton. O senhor acha que realmente o Lula deve agir como, né? Caso, de fato, Trump use essas forças militares? Eu penso que o presidente Lula tem que continuar ativo, de cabeça erguida, não se curvar aos Estados Unidos. Vai passar esse governo de extrema-direita que está nos Estados Unidos, com o presidente Trump, provocando outras nações, ameaçando outras nações, vai passar. Eu só gostaria de lembrar você, que está nos acompanhando, o professor Marajá, que hoje é 11 de setembro. 11 de setembro eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na universidade, no curso de filosofia, e veio a triste notícia de um atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos e contra o Pentágono, há 25 anos atrás. Tudo isso causado pelos próprios Estados Unidos, que tem provocado outras nações. Nós não queremos guerra, nós precisamos
de humanização, precisamos de paz nesse planeta e precisamos respeitar a soberania de todos os povos. O país mais rico do mundo não precisa explorar, desestabilizar outras economias, outras nações. Nós precisamos de respeito. Parece que o pano de fundo sempre é a extrema-direita, é o presidente Trump, provocando o mundo, causando a própria tragédia de seu país. E a gente espera que os cidadãos americanos venham dar uma resposta nas próximas eleições, varrer do cenário político a extrema-direita, porque ela é perniciosa, obrigada, Cleiton. ela acaba com o planeta.